Sexta-feira, 22 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. Envio de 5.000 soldados americanos à Polônia. Prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Segunda baleia morta em um intervalo de menos de 2 dias em Santa Catarina. Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. E votação popular que vai eleger a rainha, a princesa e a madrinha do rodeio 2026, também na cidade de Santa Isabel. Esse está na tela com o Lucas, com muitas dicas para vocês. Está no ar o seu jornal. Autoridades de defesa e membros da OTAN expressaram perplexidade nesta sexta com a decisão do presidente Trump de enviar 5.000 soldados para a Polônia. Vou explicar, olha, o anúncio ocorre apenas algumas semanas após Trump ordenar a retirada de um contingente igual do território europeu, o que gerou confusão entre os aliados e até dentro do próprio Pentágono. A ministra de Relações Exteriores da Suécia, Maria Stenberg, afirmou que o cenário é difícil de navegar, enquanto outros países buscam entender se a medida é uma resposta ao apoio polonês contra o Irã ou uma reestruturação das bases na Alemanha. A Polônia, que destina 4,8% do seu PIB para a defesa, o maior percentual entre os países da aliança, comemorou a decisão através do primeiro-ministro Donald Tusk. O reforço americano ocorre num momento crítico, gente. Olha, o território polonês se tornou um ponto ali central para o envio de armas à Ucrânia e alvo recente de espionagem russa. Mesmo com o otimismo de alguns ministros europeus, a falta de sincronia nos anúncios da Casa Branca segue gerando alerta sobre a estabilidade das estratégias militares dos Estados Unidos no continente. E a OMS declarou estado de emergência internacional após o registro de 134 mortes e mais de 600 casos suspeitos de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. A situação é considerada grave porque a cepa em circulação, chamada de Bundibugyo, não possui vacina nem tratamento específico aprovado. Em resposta, a Secretaria de Saúde de São Paulo reforçou os protocolos de identificação e isolamento em toda a rede estadual, orientando atenção especial a viajantes com febre que tiveram na África nos últimos 21 dias. Apesar do alerta, especialistas afirmam que o risco de uma pandemia é distante, já que o vírus não é transmitido pelo ar, exigindo contato direto com os fluidos corporais. A gente já fica até com medo, né? O Brasil possui um histórico eficiente de bloqueio de casos suspeitos, como ocorreu em 2014, e conta com o Instituto Emílio Ribas como referência para o atendimento. A orientação das autoridades é de vigilância constante nos portos e aeroportos, mas sem alarde, já que não há voos diretos entre as áreas afetadas e a América do Sul. Vamos mudar de assunto? Olha só, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa ontem em um condomínio de luxo em Alphaville, durante a Operação Vernix da Polícia Civil e do Ministério Público. Segundo o relatório da investigação, Deolane é classificada como integrante do PCC e atuaria como uma espécie de caixa da organização criminosa, utilizando suas contas bancárias e empresas para lavar milhões de reais provenientes do tráfico. O esquema envolve uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, que repassava recursos fracionados para a influenciadora na tentativa de burlar os mecanismos de fiscalização. De acordo com a promotoria, Deolane recebeu mais de R$1 milhão em depósitos em espécie, todos com valores abaixo de 10 mil, uma técnica conhecida como Smurfing, para dificultar o rastreamento. A Justiça determinou o bloqueio de R$357 milhões dos investigados e a apreensão de veículos de luxo, incluindo uma Ferrari e um Porsche. O pessoal achava mesmo que fazendo esses depósitos com menos de R$10 mil ia conseguir burlar, né, gente? Foi questionada se estaria lavando dinheiro para Marcola. O chefe da facção, Deolane, afirmou que estava apenas trabalhando e que a justiça será feita. A influenciadora foi transferida nessa manhã para a penitenciária feminina na Tupi Paulista, lá no interior do estado. A gente vai atualizando o caso para vocês ao longo dos dias, porque isso vai dar muita repercussão e vários nomes vão surgir por aí, né? O município de Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, registrou o aparecimento da segunda baleia morta no intervalo de menos de 2 dias. Que tragédia! Olha, nessa quinta, uma baleia jubarte macho foi localizada na praia do Campo Bom, mobilizando equipes do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Pelotas. Uma baleia não passa despercebido, né?
No dia anterior, uma baleia bybrid adulta com cerca de 13 metros de comprimento já havia sido encontrada sem vida na praia do Arroio Corrente. Os técnicos coletaram amostras ali de gordura, pele, tecido para identificar o que provocou a morte desses grandes mamíferos marinhos. Já começar a aparecer mais? A Prefeitura de Jaguaruna auxiliou na remoção das carcaças e reforçou que as causas das duas ocorrências seguem sob investigação laboratorial. A aparição de baleias é comum nessa época do ano devido a períodos de migração, mas o curto intervalo entre as mortes acendeu um alerta para os órgãos ambientais da região. Pessoas têm alguma coisa dando uma toxicidade ali para elas, vamos ver o que vai dar, né? Vamos mudar de assunto? Uma funcionária de banco de 27 anos é investigada em Palmital, no interior de São Paulo, por desviar mais de R$511 mil das contas de duas idosas. Segundo a Polícia Civil, a mulher se aproveitava do cargo da confiança das vítimas para realizar transferências sem autorização, explorando inclusive o fato de uma das idosas sofrer de Alzheimer. O pessoal idoso vai no banco, já confia, às vezes passa senha para o atendente, para quem está auxiliando ali, e aconteceu uma coisa dessas. Olha, a fraude foi descoberta por familiares que notaram movimentações estranhas que começaram no final de 2023, de pouquinho em pouquinho, né? Nessa quinta, a polícia cumpriu mandados de busca na casa da investigada, onde apreendeu celulares e extratos bancários que comprovam o uso do dinheiro para despesas pessoais. Ao ser confrontada pelos agentes, a mulher confessou os crimes e agora vai responder por furto mediante abuso de confiança e invasão de dispositivo informático. O material apreendido vai passar por uma perícia para rastrear o destino final dos valores e identificar se houve a participação de mais pessoas no esquema. Que coisa, hein? Vamos vir para o nosso Alto Tietê, que tem notícia aqui também. Olha, o desaparecimento de Marcos Vinícius, de 33 anos, funcionário do Aeroporto Internacional de Guarulhos, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. O homem saiu de casa para entregar um atestado médico na empresa após sofrer um acidente de moto, mas não há registro de sua chegada no trabalho. Imagens de segurança mostram o momento em que ele sai da sua residência com um comportamento que a família classificou como preocupado. O caso ganhou uma nova camada de mistério com a notícia de que um segundo funcionário que trabalhava na mesma função também desapareceu no mesmo dia. A polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo possíveis conexões com ações de facções criminosas dentro do terminal ou problemas de ordem pessoal. Familiares e colegas seguem em busca de qualquer pista que possa levar o paradeiro dos dois trabalhadores. O assessor para assuntos estratégicos da Prefeitura de Guarulhos, Fábio Alves de Alencar, foi exonerado do cargo da última terça após ser flagrado distribuindo jornais com notícias falsas. O servidor comissionado do prefeito Lucas Sanches apareceu em fotos e áudios que circularam nas redes sociais, admitindo a participação direta na propagação de ataques contra o ex-prefeito Guti. A administração municipal informou que instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis. Em nota oficial, a Prefeitura de Guarulhos esclareceu que não possui qualquer vínculo com o jornal citado na polêmica e que a demissão foi a primeira providência tomada. O caso gerou repercussão na Câmara Municipal nas redes sociais também, levantando questionamentos sobre o uso de cargos públicos para fins políticos e a disseminação de desinformação na cidade. A Justiça Eleitoral e a Polícia Civil também podem ser acionadas para investigar se houve uso de recursos públicos na produção e distribuição do material. Vamos continuar ali pela cidade? A GCM prendeu 2 homens por violência doméstica nesta quarta em ações da Patrulha Maria da Penha. Olha, no centro, os agentes foram acionados após uma vítima relatar agressões e ameaças com armas de fogo no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. O suspeito foi localizado com uma réplica ali de pistola que foi apreendida na sua residência. Já em Cubica, uma mulher procurou ajuda diretamente na Inspetoria Leste, o que possibilitou a prisão do agressor ainda em casa. Com ele, os guardas encontraram uma faca utilizada para fazer as ameaças. Os 2 indivíduos foram autuados em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. A GCM reforça ali a importância de utilizar os canais de denúncia para facilitar ali as intercorrências, né? Ainda em policiamento pela cidade, foi realizado 2 importantes detenções nessa quarta durante o patrulhamento preventivo. Na Vila Galvão, uma equipe de patrulhamento escolar apreendeu um adolescente logo ele após ali subtrair o celular de um pedestre. O menor foi contido pelos agentes e conduzido ao 2º Distrito Policial na presença de sua responsável. Já no centro,
Uma denúncia pelo 153 levou os guardas ao flagrante de um homem que furtava cabos de rede de iluminação pública. O suspeito foi detido com os fios e uma faca usada para o corte do material, sendo encaminhado ao 1º Distrito Policial. As ações reforçam o compromisso da corporação em proteger os cidadãos. E você, olha, se vê alguma coisa, ajude denunciando, tá? Ainda por Guarulhos, a Guarda Civil Municipal realizou nesta semana a formatura da primeira turma de 2026 do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, o GUARD. Olha, ao todo, 90 alunos do ensino fundamental concluíram um curso de conscientização sobre os riscos das drogas, combate ao bullying e promoção de cidadania. Muito legal. O programa é desenvolvido diretamente nas escolas da rede municipal e utiliza atividades interativas para ajudar os jovens na tomada de decisões seguras. Tem até um certificado que eles recebem. Nessa nova etapa, o projeto será ampliado para 24 unidades escolares, com a meta de atender cerca de 2.400 alunos ainda nesse semestre. A iniciativa é uma das principais estratégias preventivas para fortalecer aí o vínculo entre a corporação e a comunidade escolar, buscando reduzir os índices de violência e vulnerabilidade social entre as crianças e adolescentes. Mas agora, olha, presta atenção se você tem itens para descarte, é de Guarulhos. A Prefeitura de lá está realizando nesse sábado e domingo mais uma edição da Operação Catatralha para o recolhimento de móveis velhos, colchões e eletrodomésticos em desuso. Nesse sábado, as equipes passam pelo Parque Jurema e pelo Jardins Carvalho, Angélica, Santa Maria e Monte Alegre. Já no domingo, o serviço atende o Jardim Nova Cidade, além dos parques Maria Helena, São Miguel, Jandaia e a cidade de Tupinambá. Para utilizar o serviço gratuito, o morador deve colocar os itens à calçada, em frente à sua residência até as 9 da manhã no dia da coleta. Gente, não é para colocar no dia anterior também, porque é ruim, né? Olha, é importante lembrar que o caminhão não recolhe entulho de construção, lixo doméstico também não, ou animais mortos, onde já se viu, colocar animal morto não. A iniciativa visa evitar o descarte irregular em áreas públicas, o que contribui para a prevenção de enchentes e a manutenção da limpeza nos bairros atendidos. A circulação de trens na linha 11 Coral do CPTM ficou prejudicada durante toda a manhã de ontem após uma ocorrência envolvendo um passageiro na estação de Ferraz de Vasconcelos. É isso aí, olha. O incidente exigiu uma operação de resgate complexa, contou que equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar também. Devido à intervenção, as composições circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada, gerando lotação nas plataformas e atrasos em todo o trajeto. Segundo a companhia, a operação só foi normalizada por volta do 12h30. Dentro dos trens ali, o pessoal ficou agitado, mas depois voltou a circular sem restrições. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da pessoa atendida pelas equipes de emergência. A CPTM reforça a orientação para que os passageiros fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação para acompanhar o status da linha em tempo real. Olha, gente, agora uma notícia muito boa que a gente fala aqui no seu Jornal da Rede. Há alguns dias a gente relatou o caso da tia que buscou o sobrinho e desapareceu sem autorização da mãe. Lembra disso? A criança de apenas 3 anos, que foi retirada de uma creche no bairro Itacoaçu, em Itaquá, foi encontrada e passa bem. Segundo o Conselho Tutelar, o menor está em segurança e os familiares envolvidos já foram contatados para prestar ali os esclarecimentos. A Prefeitura informou que a criança foi entregue aos cuidados do pai após a expedição de um novo termo de responsabilidade. O caso gerou um boletim de ocorrência por subtração de incapaz, registrado pela mãe na última terça. Ela relatou que ao chegar na unidade escolar para buscar o filho, que estava ali com febre, foi informada que uma tia materna já havia levado o menino. A administração municipal ressaltou que os familiares foram orientados a regularizar a situação da guarda nas vias judiciais, enquanto o Conselho Tutelar segue acompanhando o caso ali em sigilo para garantir a proteção do menor, menos mal, né? Ainda pela cidade, a Polícia Civil prendeu preventivamente nesta quinta o quinto suspeito de envolvimento na morte de Gabriel Rodrigues da Silva dos Santos, de 22 anos. O homem foi localizado no bairro Vila Maria Augusta, em Itaquá, pelo setor de homicídios e proteção a pessoas de Mogi. O crime, que chocou a região em agosto do ano passado, foi motivado por um boato de que a vítima teria furtado uma panela de pressão no Jardim Margarida. A investigação comprovou que Gabriel era inocente e havia ganhado o utensílio de uma vizinha, mas acabou sendo espancado até a morte por um grupo de pessoas. Não importa se ele tivesse furtado essa panela, ele não deveria ser espancado até a morte também, né?
Com a prisão de ontem, o inquérito soma agora 3 adultos presos e 2 adolescentes apreendidos, restando apenas um investigado que segue foragido. O caso reforça o alerta sobre os perigos nas notícias falsas e do justiçamento que tirou a vida de um jovem sem qualquer chance de defesa. Vamos falar agora de um caminhão carregado com gesso que tombou na noite de ontem na rodovia Mogi Dutra, na altura do quilômetro 45 em Mogi. O acidente ocorreu no sentido São Paulo, provocando uma interdição total da pista por aproximadamente 50 minutos. Já imaginou o congestionamento de quase 2 quilômetros gerado, né? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra a mureta de concreto e acabou tombando no acostamento. O condutor sofreu apenas ferimentos leves, mas a carga de gesso acabou ficando espalhada pela via e pelo canteiro lateral também. Equipes da concessionária Novo Litoral trabalharam durante a madrugada na retirada do material e na aplicação de serragem na pista para evitar derrapagens. Nesse momento, o trânsito já flui normalmente nos 2 sentidos da rodovia, permanecendo bloqueada apenas a faixinha de acostamento para a conclusão dos trabalhos de reparo na defesa metálica. Vamos falar agora, olha que notícia triste. Um homem em situação de rua, de 44 anos, natural de Suzano, foi encontrado morto na manhã de quinta, na Vila do Doce, em Ribeirão Pires. O caso ocorreu após uma das noites mais frias do ano e o corpo foi localizado próximo aos quiosques de artesanato do ponto turístico. Imagens de monitoramento mostraram que o homem passou a madrugada se movimentando, mas o último registro dele em pé ocorreu por volta da meia-noite. O corpo de bombeiros foi acionado por uma comerciante que percebeu que o homem estava imóvel há muito tempo, mas a equipe de resgate já encontrou a vítima sem vida. Segundo a assistência social de Ribeirão Pires, o homem já era conhecido pelas equipes e havia recusado anteriormente o apoio para retornar à sua cidade natal. Às vezes chega na cidade e continua na rua, né? Então ele fala, na rua lá, na rua aqui, fico por aqui. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e a causa da morte será investigada por meio de exames periciais. E no próximo bloco, a Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto 2026. E mais, votação popular que vai eleger rainha, a princesa e a madrinha do rodeio de 26 em Santa Isabel vai acontecer. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratice. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10 mil de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25 mil com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Receita Federal liberou às 10 da manhã dessa sexta a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Aí você fala, mas eu nem entreguei o meu imposto, tem gente que já vai recolher. Esse é o maior lote já pago pelo órgão, com um montante de R$16 bilhões, que vai beneficiar mais de 8,7 milhões de contribuintes em todo o país. Somente no estado de São Paulo, mais de 2,4 milhões de pessoas serão contempladas, recebendo um total que ultrapassa os 4 bilhões. O pagamento vai ser realizado na próxima sexta, dia 29 de maio, diretamente na conta bancária informada pelo cidadão.
Nesse primeiro lote, a prioridade foi para idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores e quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via Pix. Para saber se você está nessa lista, basta acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda, informando seu CPF. Tem muita gente que já, logo no comecinho já entrega para receber logo nesse primeiro lote, né? E a advogada suzanense Isis Sangui recebe nesta segunda uma importante homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. A especialista em direito eleitoral será condecorada com voto de congratulação pela trajetória e atuação no meio jurídico em uma iniciativa da deputada estadual Letícia Aguiar. A cerimônia está marcada para 2 da tarde no auditório José Bonifácio e é aberta ao público. Com apenas 31 anos, Isa é professora e coordenadora de pós-graduação, além de acumular passagens pelo Ministério Público Federal e pela Promotoria do Patrimônio Público. Ela faz parte de um grupo de 36 personalidades de todo o estado que serão reconhecidas por seu impacto positivo na sociedade, em áreas como segurança, educação e justiça. Para a advogada, a honraria reforça a importância do estudo e da persistência como ferramenta de transformação. E é uma representação aqui do Alto Tietê. Parabéns para ela, viu? Vamos ir para Arujá? Olha só, o programa Arujá Emprega está com 86 novas oportunidades de trabalho abertas para moradores da cidade e região. As vagas contemplam todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior em setores. Tem logística, produção, indústria e comércio. Os destaques dessa semana são as 20 vagas para auxiliar de estoque e as 15 oportunidades para auxiliar de produção no setor de embalagens. Também há 10 vagas para frentista e cargo especializado, como engenheiro de segurança do trabalho e inspetor de fabricação. Os interessados devem comparecer à unidade de Arujá Emprega com documentos pessoais e o currículo atualizado para garantir o encaminhamento aos processos seletivos. A cidade de Poá vai ter representantes de peso na grande final estadual dos Jogos Abertos de Juventude 2026. As equipes sub-18 de tênis de mesa masculino e feminino, além do tênis de campo feminino, conquistaram os títulos regionais e garantiram o passaporte para a decisão em Barretos. Muito legal, hein? Representando aí o Alto Tietê. A competição estadual acontece entre os dias 4 e 13 de junho, reunindo as maiores promessas do esporte paulista. Poá agora segue para a etapa decisiva aí, com a expectativa de trazer medalhas e se consolidar como uma potência esportiva no Alto Tietê. A Junta Militar de Suzano reforça o alerta para os jovens nascidos em 2008 que completam 18 anos. O prazo para o alistamento militar obrigatório se encerra no dia 30 de junho e o cadastro deve ser realizado preferencialmente pelo site do Exército Brasileiro. É fundamental que o jovem certifique-se de que apareceu uma mensagem de conclusão com sucesso ao final das etapas. Caso contrário, os dados não foram registrados no sistema, tá? Para aqueles que tiverem dificuldade com o cadastro online, a sede da Junta Militar no Jardim Vitória está de portas abertas para prestar suporte até a segunda semana de junho. A regularização é essencial para a vida civil, sendo exigida para a emissão de passaporte, título de eleitor e para posse em cargo público. Após o dia 30, os jovens devem seguir acompanhando a plataforma para saber se foram dispensados ou se seguem para a próxima fase da seleção. Falando em Suzano, a Secretaria de Saúde realiza nesse sábado mais uma edição do Projeto Saúde Itinerante na Escola Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aia. A ação acontece das 8 às 4 da tarde e vai oferecer consulta médica por livre demanda, avaliação odontológica e atendimento com psicólogos, nutricionistas e físio também. Olha, os moradores também vão poder aferir a pressão, realizar teste de glicose e fazer a coleta do Papa. A equipe de enfermagem estará disponível para aplicação de vacinas contra gripe, febre amarela e sarampo, além da oferta de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis. Essa é a segunda ação descentralizada somente nesse mês, buscando reduzir as barreiras de deslocamento para quem vive em regiões mais afastadas. A Prefeitura de Guararema realizou nesta quarta-feira a 5ª edição do Encontro de Agronegócios, reunindo mais de 120 produtores rurais, empresários e estudantes do Guararema Aquatermas. O evento foi marcado pela troca de experiências e pela geração de novas oportunidades de negócios, fortalecendo a conexão entre diferentes segmentos da cadeia produtiva local. Durante a programação, os participantes conheceram iniciativas voltadas à atividade rural e espaços de exposição de produtos e serviços. O evento contou ainda com a presença de alunos do Programa Jovem Empreendedor, do Agro e representantes de instituições parceiras, como o SEBRAE e o SENAR.
Agora a gente vai falar de Santa Isabel. Olha, lá foi dado início nessa quinta votação popular que vai eleger a rainha, princesa e madrinha do rodeio 2026. A população pode conhecer as candidatas e registrar o voto até o dia 12 de junho, através do perfil oficial da Prefeitura nas redes sociais. Todo o material das participantes foi disponibilizado em ordem alfabética, incluindo detalhes, tem profissão, hobby, signo, para que o público possa conhecer cada história antes de votar. A votação é realizada exclusivamente por meio do QR Code disponível nas fotos de cada candidato. O resultado final, com o anúncio das vencedoras, será divulgado no dia 14 de junho, durante a Expobel, que acontece no Terminal Rodoviário Urbano. O concurso é um dos maiores momentos e mais aguardados aí do calendário municipal e celebra o orgulho e a tradição da comunidade isabelense em um dos maiores eventos da região. Não pode faltar no seu Jornal da Rede a previsão do tempo, né? Em Suzano, o sábado inicia com chuva fraca e temperaturas baixas, gente. No decorrer do dia, teremos trovoadas em vários pontos da cidade. No domingo, teremos o mesmo cenário, mínima de 14 e máxima de 22. E em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 14 e também máxima de 22 graus. E no próximo bloco, tem seu Tá na Tela com o Lucas. Fica aí que seu Jornal da Rede volta já já. É comigo. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. O governo brasileiro e o Ministério Público trabalham para restituir fósseis de dinossauros e patrimônios culturais que estão espalhados por pelo menos 14 países. Atualmente existem 20 negociações em curso e os Estados Unidos lideram a lista com o maior número de pedidos de devolução. Essa prática é conhecida como colonialismo científico e prejudica diretamente o desenvolvimento dos museus e das pesquisas em território nacional. Um dos grandes triunfos dessa movimentação foi o acordo com a Alemanha para o retorno do dinossauro irritator, Chalegeri, que viveu no Ceará há 116 milhões de anos. No Brasil, os fósseis são protegidos por lei desde 42, gente, e pertencem exclusivamente à União. O retorno desses materiais tem impacto direto na economia e no turismo, como ocorreu no Museu de Santana do Araripe, que viu o número de visitantes disparar após a chegada do dinossauro Ubirajara no ano passado. Olha, muito legal, né? Agora, depois dessa curiosidade, vamos conferir um pouquinho os lançamentos da semana com o Lucas, com Tá na Tela. Lucas, é com você. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. E agora, é só soltar a vinheta. Dirigido por Jon Favreau, Star Wars O Mandaloriano e Grogu é um novo filme do universo de Star Wars que acompanha o caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin, e seu aprendiz Grogu. Embarcando em uma nova e emocionante aventura, a trama dará continuidade aos acontecimentos vistos na série The Mandalorian, sob o contexto da recente queda do Império
E enquanto a Nova República luta para estabelecer as fundações do governo baseadas na luta da rebelião, o lendário caçador de recompensas mandaloriano Din e seu jovem aprendiz entram em uma missão para achar os esconderijos dos senhores da guerra imperiais espalhados pela galáxia. Não é sobre vingança. É sobre prevenir outra guerra. Sem dúvida, vale a pena conferir você que é fã da saga Star Wars. Já passando para mais uma indicação das telonas, temos Rokun, o Pesadelo da Bruxa, onde vemos um escritor solitário que vive um luto e passa a ser assombrado por uma figura misteriosa e assustadora. O introvertido Owen Bauman se refugia numa pousada isolada na Irlanda para espalhar as cinzas de seus pais, o último desejo dos dois antes de morrer. Enquanto lida com a perda e o luto, Bauman será apresentado ao pesadelo que ronda o hotel, confrontando-se com visões perturbadoras e traumas do passado que invadem seus sonhos e sua mente, graças à presença de uma antiga bruxa que assombra a suíte de lua de mel. Em meio a pesadelos terríveis, um desaparecimento chocante parece piorar a situação, obrigando-o a enfrentar forças malignas que cercam o local e os cantos mais sombrios do seu passado. Enquanto ainda se parece com a foto do passaporte. Os demônios existem. Gente de mente fechada não vê. E seguindo nessa pegada aqui de filme de terror, temos também Passageiro do Mal, que acompanha a viagem de um casal que tinha tudo para ser perfeito, mas ao presenciarem um acidente fatal na estrada, todo o rumo da história vira de cabeça para baixo. Sendo perseguidos por uma presença demoníaca chamada de Passageiro, eles serão acompanhados por todo o restante do trajeto de carro. O espírito do mal, por sua vez, fará de tudo para transformar a aventura em um verdadeiro pesadelo. Deus me livre, hein? Quem tiver coragem de assistir, tá aí um prato cheio. No Disney Plus temos o especial do Justiceiro, onde o vigilante foragido precisa lidar com fantasmas do passado enquanto busca propósito além da vingança. Porém, o caos o encontra e o puxa de volta para a briga. Em sua última aparição na primeira temporada de Demolidor Renascido, Frank Castle, o Justiceiro, ajudou Matt Murdock a lidar com o próprio luto. Ele entrou em confronto com a força-tarefa anti-vigilantes criada por Wilson Fisk, rei do crime, que se tornou aí prefeito de Nova York. Ao se recusar a se juntar à força-tarefa, uma tropa policial sanguinária que adotou sua caveira como símbolo, ele acabou surrado e preso pelos oficiais. Porém, as grades não foram capazes de segurar o Justiceiro, que escapou durante a cena pós-créditos do primeiro ano da série. É nesse ponto da vida de Frank Castle em que se passa o Justiceiro, Uma Última Morte. Então, vale a pena conferir. Eu vi ali aquele comecinho do primeiro episódio, achei muito interessante. Então, fica aí a indicação para esse frio fim de semana. E já para finalizar, temos uma série animada do universo Stranger Things, que é Stranger Things Histórias de 85. Se passa entre a segunda e a terceira temporada da série original, que é no inverno de 85 na cidade de Hawkins, que o grupo de amigos que já conhecemos e amamos irão enfrentar novos monstros e novas aventuras no mundo invertido, desvendando grandes mistérios sobrenaturais. Uma nova personagem chamada Nick embarca nessa inédita investigação ao lado de Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin e Max. E aí vemos a influência do mundo invertido continuando se infiltrando pela cidade, com criaturas paranormais emergindo para tomar conta de cada canto de Hawkins. É de uma nova aventura, sabe? O que é isso? Mas me diz aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais!
E para você que vai curtir o friozinho em casa com essas dicas aí de streaming do Lucas, de filmes, a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Reapresentação desse jornal é às 7h30 da manhã. No portal tem as notícias atualizadas. Quer saber um pouquinho dos bastidores da TV? Vai lá no Instagram, inclusive algumas notícias são dadas por lá também. Até amanhã.